né? Esse grande conflito que nós já estamos vivendo e que todos estão vivendo, todos estão envolvidos nisso, não tem como fugir disso. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo que talvez vocês já tenham percebido, vocês já vejam isso acontecendo, né? Nos últimos tempos a gente tem passado por grandes transformações, grandes mudanças, muitas delas advindas dos movimentos naturais do planeta, outras vindas por movimentos da natureza, mais causados, né, a gente sabe, agravados pela ação humana, né? Mas muitas transformações também, muitos pequenos pontos de conflitos, né? Várias situações geopolíticas que aparentemente estão afastadas de nós, estão em outros países, em outros locais, mas nós sabemos dentro da espiritualidade, né, que tudo, cada um desses movimentos, principalmente quando esses movimentos eles resultam ou eles causam transformação envolvendo a vida de muitas pessoas, eles resultam de questões mais sutis, né? E aí a gente vai hoje trabalhar um pouco para entender um pouco disso e qual é a nossa relação com todos esses acontecimentos, né? Talvez nos passe despercebido muitas vezes essa relação, né? Nós somos ensinados por uma ótica muito fatalista de que as coisas vão acontecendo por decisões que estão externas a nós. E isso é uma grande armadilha, né, para a formação do nosso próprio destino, né? Mas também para o destino da humanidade, para os próximos passos da humanidade. Nós sempre soubemos que nos momentos de transformação, algumas coisas precisam vir à tona, algumas coisas precisam ser mudadas, algumas coisas precisam ser ajustadas. Mas muitas vezes, em cada um desses períodos, o papel de cada um de nós neles é deixado de lado, não é observado da forma como nós deveríamos observar. O que eu quero dizer com isso é que é muito fácil, é da nossa natureza, muitas vezes, acreditar que nós não estamos relacionados às coisas, né? A gente vê isso nesse momento em que o estado das transformações que nós causamos no ambiente chegou a tal ponto de influenciar drasticamente em muitas situações, mas muitas pessoas elas se recusam a acreditar que seja por causa da influência humana. Então nós sempre acreditamos, né, nós seres humanos temos essa tendência aqui na crosta de acreditar que as coisas elas estão separadas, né? Uma coisa sou eu e uma coisa é o todo, uma coisa sou eu e uma coisa é o outro. Só que as coisas elas não são bem assim. Né? Conforme nós vamos estudando, conforme a nossa consciência vai se expandindo, a nossa compreensão acerca das coisas ela vai se aprimorando, nós vamos percebendo que, pelo contrário, né, o outro quase não existe, a natureza quase não existe, o externo quase não existe, porque é tudo uma extensão mesmo daquilo que nós temos em nós, aquilo que nós abrigamos dentro de nós, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, né? São percepções nossas. A realidade ela não se dá no mundo externo. A realidade mesmo ela está no mundo interno, na sua compreensão. Mas mais que isso, a causa daquilo que nós vemos manifestado no externo, das situações externas, elas começam no interno. Eu não vou ficar muito preso nessa questão do interno vezes interno e, e essa questão de como isso reflete no todo, mas se o pessoal quiser depois um vídeo, deixa nos comentários, tá? Coloca aí nos comentários que vocês querem um vídeo sobre a questão de formação das realidades coletivas, né? Formação das situações de manifestação coletiva e aí a gente pode fazer aí um estudo um pouquinho mais detalhado, fazer um vídeo mais detalhado explicando todo esse processo. Mas dentro da transição, dentro desse momento que nós vivenciamos no planeta, nós sabemos que essas coisas elas surgiriam, essas situações elas surgiriam, né? Porque a gente pode imaginar assim a transição planetária, né, essa mudança como se fosse uma grande casa sendo limpa, tá? Imagina que você
deixou durante muito tempo a sua casa de qualquer jeito. Assim. Você ia entrando lá, jogava as coisas no chão, não cuidava de nada, porque você tinha consciência de que você, na verdade, estava num lugar que era responsabilidade do outro, era responsabilidade de terceiro. Nós somos ensinados assim, né? A gente é só uma vítima da situação, a gente é levado, é o karma que nos arrasta, o karma que nos move. Então nós vivíamos na situação de vítima e nós não tínhamos autonomia sobre o ambiente. Quando isso acontece, imagina a bagunça que fica a sua casa ao longo dos anos. E aí, de repente, a gente desperta para essa consciência de que precisa fazer mudanças. E que essas mudanças não vão ser feitas se não forem feitas por nós. Né? E essa tomada de consciência que nós estamos tendo nesse momento de forma individual, mas que se torna cada vez mais coletiva. Então, cada um vai percebendo que tem sim responsabilidade de ação sobre as situações que nos cercam, e começamos então a arrumar essa grande casa. Então, imaginem vários, né, tentando arrumar essa casa. E aí, eu sempre comparo às vezes ao quarto, a você tem um quarto de bagunça em casa e você decide um dia que você vai arrumar e limpar ele. Então, primeiro você precisa tirar toda a bagunça de lá de dentro. E aí começa esse processo de organização e de limpeza, em que momentaneamente durante o processo parece que a situação fica muito mais confusa. Mas é todo um processo, é um processo gradual que precisa ser, que a gente precisa passar, né? Para que daqui a pouco a casa esteja organizada, para que a casa esteja limpa e que você esteja num ambiente adequado novamente. E o planeta ele chegou nesse ponto, nós chegamos nesse estágio, chegamos no estágio em que essa transformação ela começa a trazer impactos e aí a gente vê momentos como os que a gente vem vivenciando, que parecem ter, né, aí o pessoal fala de, usa esse termo, né, escalada de conflitos, mas a gente precisa entender, ter esse discernimento de que as coisas que acontecem, elas acontecem por alguma razão, tá? Nada que vai acontecer é por acaso. E que nós, diante disso, nós precisamos não ficar mais agitados, mais desesperados, mais exasperados, porque as nossas vibrações mentais elas estão influenciando nesse todo também. Por isso que muitas vezes nós vemos a comunicações espirituais dizendo para a gente, leve a sua vida normal, viva o seu cotidiano, não deem tanta atenção a isso, né? Não coloquem tanto foco nisso, porque quando a gente faz, a gente começa a colocar energia em questões que poderiam até ser transcendidas de forma mais gradual, de forma mais tênue, de forma mais suave. Mas se nós nos permitimos, né, se nós nos deixamos nos preocupar, descuidamos desse padrão vibracional, nós acabamos às vezes fazendo coisas que, né, acelerando não, mas densificando processos que não precisariam ser mais densos. Então eu sempre aviso aqui, é importante a gente lembrar que a espiritualidade, os espíritos elevados, eles nunca fazem avisos, nunca mandam revelações catastróficas, porque isso não é saudável. Não é saudável a nós, porque nos inquieta, não é saudável a eles, porque a psicosfera fica mais densa, e as próprias manifestações no decorrer, no plano físico, elas podem se agravar por causa disso. Tá? Então, sempre que a gente ouve esse tipo de catastrofismo vindo de revelações e de coisas, perguntem-se duas vezes quem é que ganha com isso. Sabe? Quem é que está ganhando com isso? Quem é que ganha em baixar o padrão vibracional da humanidade? Quem é que ganha em deixar você preocupado? Quem é que ganha com uma escalada de conflitos? E aí a gente começa a notar isso que é o tema de hoje, né? Que é essa grande batalha, né? Esse grande conflito que nós já estamos vivendo. E que todos estão vivendo, todos estão envolvidos nisso, não tem como fugir disso. Mas o que é esse conflito? O que é essa batalha? Isso é que a gente precisa entender, porque às vezes as pessoas estão colocando isso de forma muito externa, tá? Não que nós não digamos assim que existem sim seres em estado mais ignorantes, vamos dizer assim, mas que são nossos irmãos, porque todos somos criados com essência divina, não há nenhum ser que não tenha a sua essência divina e sagrada, por mais que às vezes ela esteja bastante encoberta pelas ilusões e por crenças desse ser e por ilusões e crenças que outras pessoas têm destes seres, mas é,
esse grande conflito, essa grande batalha, ela vem muito das nossas batalhas do dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Esse é o momento de nós abandonarmos muitos dos nossos sentimentos animalescos. Falei tanto no vídeo passado quanto no anterior, eu falei, né, sobre a gente fazer essa transição, dar esse passo de transição, né? A gente poder dar um passo à frente, porque senão a gente fica muito preso a muitas coisas, a muitos sentimentos. E entre essas coisas vem esse sentimento mais belicoso, mais conflitante, que provém da nossa manifestação física no planeta, ainda muitas vezes é muito subordinada a instintos muito primários, vamos dizer assim, né? Muito, eu não gosto de usar o termo animalísticos, que não são também, né? A gente vê que os animais também estão passando por uma sublimação disso, mas manifestações ainda de padrões muito baixos, de vontades, de ódios, de raiva, proteção territorial. Então nós vemos situações que realmente, essas são situações que agravam esses conflitos na manifestação. Né? Bem como outros sentimentos internos conflituosos que nós possuímos. A autopunição é um deles, é gigantescamente assustador, de certa forma, o impacto que a questão da autopunição tem sobre cada ser humano, mas que não influencia só a pessoa que sofre com a autopunição. Influencia todos os sistemas, desde o sistema familiar até o sistema global mesmo, esses sentimentos arraigados. Então esse é um momento também de nós fazermos uma batalha, mas não uma batalha que seja uma luta, sabe? Não uma batalha que seja uma luta no sentido de uma briga, não no sentido de um conflito com o outro, não no sentido físico, ou até mesmo no sentido de discutir, de brigar, porque tem gente que acha que esse conflito, essa transição é assim, e vai fazendo grito, né? E aí, não, eu estou certo, essa é a visão, você está errado, vocês têm que deixar esse planeta, né? De novo, pensem, quem se alimenta disso? Quem se alimenta das separações? Quem se alimenta das divisões? Sabe? Precisamos ter também esse senso crítico nesse momento que a gente passa, porque senão a gente vira o quê? Vira é, força de manobra, tá? De quem está mais consciente dos processos. E aí tem muita gente caindo nessa. Tem muita gente aí entrando, enfiando o pé na jaca bonito, acreditando que defender lado A, o lado B, o número um, o número 2, seja o caminho. E aí se perde, gera uma separação desnecessária e não percebe o que realmente é o caminho. Tenta ficar aí corrigindo o externo, tenta ficar achando que vai haver uma grande solução, né? Como eu falei acho que acredito que eu falei no vídeo anterior, como se fosse surgir algum messias, alguém que vai te forçar a uma realidade superior. Muitos, inclusive, achando que eles, a si próprios são esse messias, né? Que vai levar o outro a uma realidade superior e às vezes quer pegar o outro à força. Mas na verdade, essa batalha, esse mergulho interno, é um mergulho interno, né? A gente tem que começar a fazer essa transformação ocorrer da visão que a gente tem da gente próprio, de nós próprios mesmo. É, olhar para nós e pensar, né? Diante de ações que talvez eu fosse levado a tomar antes, diante de uma situação, como eu posso agir diferente? Como eu posso fazer diferente? Porque é muito fácil a gente deixar de se levar por esses impulsos menores. Eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Tem uma amiga minha que diz assim, quando pisa nos calos da gente é difícil a gente segurar, né, e aguentar. Mas até porque é uma reação defensiva, né, natural da condição humana física. Mas o que nos torna, o que nos faz dar um passo elevado é você ter a
uma consciência expandida a ponto de saber que você não precisa agir daquela forma, porque foi te condicionado por instinto a agir daquela forma. Você pode transcender isso, tá? Só uma moto aqui, que bom. Quando a nossa consciência ela se eleva, você vai tendo o controle sobre os instintos mais baixos, sobre os impulsos mais baixos. Falava, né, com uma amiga essa semana que talvez essa seja a grande transformação. É quando você entende que os nossos desejos, os nossos impulsos, que olha só que interessante. Desejos e impulsos esses que levam, por exemplo, à própria degradação do planeta, né, quando não são controlados e transformam-se em consumismo exacerbado. Mas que ao mesmo tempo, quando esses desejos eles se sublimam pela nossa expansão da consciência, são as coisas que me permitem não entrar num conflito, não discutir à toa, não perturbar o meu espírito e nem perturbar o espírito do próximo. São as coisas que me permitem tomar decisões no dia a dia que são mais saudáveis, não só para mim, mas para o todo. Né? Então a gente precisa olhar para essas coisas. Precisa ter essa visão e entender que esta grande batalha, esse grande conflito, ele está acontecendo nesse momento no meu interior. E talvez colocar muito mais força em fazer essa batalha interior do que na exterior. Vou pegar um exemplo aqui, tá? De batalhas que a gente tem que vencer. É facinho levantar de manhã e fazer meditação, por exemplo? Acho que a maioria vai dizer que não é tão fácil, né? Por quê? Porque existe toda uma postura, né? Que às vezes o corpo ele não quer tomar, exige um desacelerado pensamento, que a mente é metódica, que a mente utilitarista do dia a dia não quer. Ela quer ficar pensando tudo aquilo que ela precisa fazer, né? Acelerada lá. Quer pensando em, às vezes quer ficar pensando no que ela tem que reclamar, no que não está de acordo. Mas nós precisamos que esse desejo pelo fazer ou por não fazer, vamos dizer assim, que vem da nossa ideia material, né, deste nosso ser material, dessa nossa pequena visão de ser, ele seja subordinado ao desejo que vem do profundo da nossa alma, ao anseio da nossa alma. Porque esse anseio que vem do profundo da nossa alma, esse anseio que vem da nossa alma, ele vem de onde? Da nossa essência divina, que quer se elevar. Então, por mais que às vezes seja difícil, não, vamos lá. Então, se eu estou sentindo que eu preciso isso, se eu sei que é bom, se eu sei que vai fazer diferença para mim, vai fazer diferença no próximo, porque vai impactar na vida do próximo, quando a gente está bem, o próximo também se beneficia, né? Quando você está de bom humor, você beneficia o próximo, né? Não sendo mais educado com ele, por exemplo. Então você vai lá e faz a meditação. Que estou pegando um exemplo só que é a meditação. Mas quantas coisas, assim, quantas ações por impulso que talvez nós cometêssemos no passado, chegou o momento de nós olharmos para nós e fazermos essa reconstrução. Dizer, olha, se eu agir assim, eu sei que isso não é legal, por mais que exista uma tentação da síndrome de Gabriela, né, dentro de nós, de dizer que nasceu assim, cresceu assim, que vai ser sempre assim, isso são instintos de desculpa daquela parte de nós que ainda está resistente ao processo de expansão, que ainda está resistente ao processo evolutivo. Então nós temos que ter mais vontade ainda para sobrepor isso. E aí a vontade que vem do divino é que vai olhar e vai dizer assim, olha, você não precisa mais agir dessa forma como você sempre agiu. Se antes, quando te olhavam de um jeito estranho, você saía elogiando a pessoa, né, chamando por diversos elogios, agora você vai fazer diferente. Se antes as situações te deixavam para baixo, as carências vibravam muito, agora você vai pensar um pouquinho diferente. Não é fácil, não é fácil no primeiro momento. Mas a tendência de nós treinarmos é que vai tornando fácil. É como correr uma maratona. Se você, que não tem condicionamento físico, decidir hoje correr uma maratona e sair correndo achando que vai cumprir ela, você não vai. Você vai precisar gradualmente condicionar o seu corpo para cumprir isso. E da mesma forma, a expansão da consciência, a elevação espiritual não vem da maçã, às vezes, que cai na testa, na cabeça, né? E desperta a gente para aquilo. Às vezes a gente precisa treinar.
Por mais que a gente já entenda que nós somos seres elevados, que nós somos seres divinos, nós precisamos efetuar vários treinamentos para extrair de nós esse ser divino. E é isso que nesse momento é a batalha que nós temos que vivenciar. E quanto melhor nós formos, mais exímios nós formos nessa batalha, nesse processo de vencer esses falsos eus em virtude de expandir a consciência para o divino, logo a situação planetária também vai se pacificar. Aquilo que eu falei, nós vamos estar podendo ancorar, atingir o quantum para uma transição para um mundo melhor. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like e comenta aqui o que você gostaria de ver nos nossos vídeos, tá? Obrigado.